you standing? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a lecitina de soja, que é um nome que eu recebi durante uma canalização através dos pleiadianos. Isso ocorreu no dia 30 de 8 de 2022 e desde então eu passei a estudar e a pesquisar melhor esse composto. E confesso que durante minhas pesquisas descobri que eu havia canalizado esse nome de forma incorreta, porque eu havia canalizado leticina de soja. Então, no vídeo que eu canalizei, que vai ser mostrado no final deste vídeo, inúmeras vezes eu vou citar a palavra de forma errada, leticina, ao invés de lecitina de soja. Tá? Bom, mas o que é a lecitina de soja? A lecitina de soja é um emulsificante muito utilizado na indústria de alimentos, química e farmacêutica. A principal função dos emulsificantes é promover a ligação entre dois compostos, por ter uma natureza anfifílica, que seria ter em sua estrutura molecular uma parte apolar e outra parte menos polar. Ter uma parte polar que liga compostos que possuem cargas, como a água, e no outro extremo uma parte que conecta melhor a gordura, ou propriedades menos polares. Então é uma parte apolar da molécula. Um exemplo de substância anfifílica é o detergente. O detergente liga a gordura e a água, porém, em sua estrutura molecular, ele liga muito melhor a água. Então, quando você passa o detergente em suas louças, ele se conecta à gordura, e quando você enxágua a louça, por ele se conectar muito bem à água, ele acaba sendo removido de sua louça com muita facilidade. Tá aí um bom exemplo de substância emulsificante. E por ter essa característica, os emulsificantes são utilizados em larga escala pelas indústrias alimentícias, através dos chocolates, das misturas para bolo, das misturas farináceas e de sorvetes. Agora você já parou para pensar se você conseguiria ficar sem chocolate e sem sorvete? Esta questão é difícil, né? Mas por que isso faz tão mal? Eu andei pesquisando e encontrei apenas 2 vídeos falando dos malefícios que a lecitina de soja pode causar. Porque a grande maioria fala-se muito bem sobre a lecitina de soja, sendo inclusive vendido encapsulado como suplemento nutricional, com o apelo de acelerar o metabolismo, contribuindo assim com a perda de peso, auxiliando na memória, no caso de pessoas com Alzheimer. Ele pode ser utilizado para amenizar também os efeitos da menopausa e reduzir o colesterol, diminuindo assim os riscos cardiovasculares. Porém, a mensagem que os pleiadianos me passaram é para evitar ao máximo essa substância, pois ele danifica o sistema de defesa do nosso corpo. E eu pude encontrar apenas dois vídeos dizendo dos malefícios que a lecitina de soja pode trazer ao seu organismo. Um desses vídeos é de um doutor e pesquisador dando uma entrevista após a saída de um congresso de diabetes em 2014. Ele disse que a fosfadilcolina, que é um dos compostos presentes na lecitina de soja, que quando dentro do nosso corpo, no intestino e através da nossa microbiota, se transforma em um produto de nome TMO, que seria um óxido trimetilamina, que é uma substância que gera processos inflamatórios no nosso corpo e impossibilita que hormônios e neurotransmissores sejam produzidos. E ele diz que essa substância, o TMO, podem ser capturados por células do fígado e pelos macrófagos. Os macrófagos são as células de defesa. E tá aí a informação que faz sentido com a mensagem canalizada. Como vocês podem ver, a informação que realmente seria necessária a gente ter consciência não chega até nós, porque por trás estão as grandes indústrias, aquelas que somente estão interessadas em vender. E de acordo com os pleiadianos, é isso o grande problema da humanidade. Quando existe o dinheiro envolvido no meio, a atenção se volta somente para isto e se preocupam muito pouco se aquilo que estão vendendo realmente está fazendo bem ou não ao nosso corpo. Estudando a fundo sobre o processo de refinamento dos grãos de soja, é possível notar que grande parte das etapas não são explicadas. Eles passam para a etapa seguinte falando só o necessário, o que para eles é conveniente. Muito do que eu pude ver, o grão de soja ele é triturado e é adicionado de um solvente para poder separar substâncias. Então, através desse solvente, que é o N-hexano, eu gostaria até que vocês procurassem sobre esse solvente, que ele é um solvente extremamente tóxico à saúde.
E não há literatura, não há relatos dizendo que essa substância é totalmente extraída dos seus compostos. A parte mais residual seria condizente à parte da lecitina de soja. E a parte líquida seria o óleo vegetal que nós consumimos diariamente em casa. O outro vídeo que eu consegui encontrar é de um nutricionista muito empenhado em dizer a verdade. Então ele vai muito atrás de pesquisas de grandes laboratórios, de pesquisadores sérios, e o nome dele é Rodrigo Polesso. Ele diz que 1/3 da lecitina de soja é óleo vegetal. E existem inúmeras pesquisas a respeito dos óleos vegetais, e que são produtos que geram processos oxidativos em nossas células. E a consequência disso é que as nossas células perdem seus sensores. Então eles não reconhecem mais as substâncias que servem de cofatores para a produção de ATP, de energia para o nosso corpo, de hormônios, de substâncias que podem servir até inclusive de defesa para o nosso organismo, aumentando assim o nosso sistema imunológico. Vendo alguns vídeos também do Dr. Laí Ribeiro, ele explica que em 1915 os casos de doença relacionada ao coração eram muito raros. E que a partir de então houve o aparecimento de diversos produtos industrializados. As indústrias ligadas à agricultura desenvolveram os óleos vegetais. E aí, em 1930, os casos de doenças cardiovasculares, que até então eram raros, registrou-se 3.000 casos de pessoas com essas doenças. E após 30 anos, em 1960, esses casos subiram para 300.000. E muito desse avanço se deu ao fato do consumo de produtos industrializados. A maioria dessas doenças estão relacionadas ao consumo de açúcar e óleos vegetais. Muitos especialistas recomendam o azeite de oliva e o óleo de coco. Uma outra alternativa seria a banha de porco, que são óleos considerados mais saudáveis. A diferença é que os óleos vegetais, eles ficam rançosos em 10 dias, trazendo aquele aspecto de que o produto está estragado. E para evitar esse processo de oxidação, os óleos vegetais são passados por um processo de hidrogenação, que consiste em aumentar a temperatura até 800 graus Celsius, onde é incorporado um hidrogênio às cadeias insaturadas, gerando inúmeras gorduras trans durante este processo. Existem médicos que condenam o óleo vegetal e existem médicos que recomendam você utilizar apenas uma vez o óleo vegetal para fritar. E após isso o óleo deve ser descartado, pois se você consumir este óleo mais uma vez, isso é extremamente cancerígeno. E cada vez que eu estudava, eu descobria mais motivos para largar, como as frituras, que prejudicam muito o nosso organismo, assim como também doces em geral. Esses processos inflamatórios ajudam a desenvolver esteatose hepática, resistência insulínica e eventos cardiovasculares. Então perceba que tudo que nos gera doenças vem através da nossa má alimentação, ou melhor, vem através da nossa falta de conhecimento sobre o que estamos consumindo. Esses processos inflamatórios são gerados porque o corpo, quando entra em contato com o açúcar refinado, ele não entende o que é aquilo e reconhece como um corpo estranho, porque o nosso corpo está acostumado a tudo que é natural. O nosso corpo não se adaptou à modernidade, então ele libera várias células de defesa para tentar combater essa substância no organismo, o que gera processos inflamatórios. Fica inflamado, fica quente a região. Então a indústria, na boa intenção de oferecer um produto mais refinado, com uma apresentação melhor, ele acaba retirando todas as substâncias que seriam benéficas ao nosso organismo, como fibras, minerais, inclusive alguns micro-organismos que podem ser benéficos. Então por isso que o sal refinado, o açúcar refinado, ao invés deles serem benéficos, eles acabam prejudicando o nosso organismo. O sal refinado, ele pode trazer a consequência de você ter uma hipertensão, ao contrário do sal marinho, que pela presença do magnésio ajuda até inclusive a baixar a pressão do corpo. Então a natureza, ela é muito mais sábia. Ela fornece diversas substâncias para gerar um equilíbrio em nosso corpo. Ao contrário do medicamento farmacêutico, que acaba por intoxicar o nosso organismo, acarretando reações adversas, como alergias, como o mau funcionamento de outros órgãos, por estar sobrecarregado. Então perceba que a cura está no conhecimento de que forma você está se alimentando e inclusive de que forma você está tratando as doenças que se manifestam. Às vezes, se entupir de remédio não é a solução.
Esses medicamentos vão te deixar cada vez mais doente. Procure algo sempre alternativo. As ervas medicinais, os tratamentos holísticos, porque o ser humano é um ser complexo. Eu comecei a entender que quanto mais próximo do natural, mais a gente desempenha o nosso potencial. O pai da medicina grega, Hipócrates, há muitos anos atrás, dizia que quanto mais a gente buscava o natural, mais a gente se aproximava da nossa essência. E quanto mais alinhado com a nossa essência, as doenças deixam de existir. Olá galera, meu nome é Alvar. Eu vou estar aqui para tentar pegar alguma comunicação com seres multidimensionais ou qualquer entidade que está disposto a entrar em contato conosco. Vou me concentrar, estou gravando esse vídeo a pedido deles. Qual que é o tema? Alimentação. Cada vez mais estamos diante de um cenário caótico de envenenamento ao nosso veículo físico. Cada vez mais devemos estar conscientes do que estamos colocando para dentro do corpo. Leticina de soja é um alimento voraz para nossas células de defesa do nosso corpo. Leticina de soja provoca reações em cadeias que danificam nossas células estruturais, desencadeiam desequilíbrio em todo o nosso sistema linfático. Procuramos obter o máximo da nossa eficiência corporal através dos alimentos, ofuscamos as nossas vidas com a ingestão de bebidas alcoólicas que desencadeiam atrocidades a nível celular, desgaste celular, corrosão celular. Devemos nos precaver de toda qualquer substâncias ilícitas. Devemos apartar essas substâncias de nós o máximo que puder. Essas substâncias abrem contato com seres não benevolentes, fazendo que sua obsessão se torne real, presente em nossas vidas. Contudo, não devemos ofuscar nossa vitória na alimentação saudável. Entenda que os industrializados, todos os alimentos que são processados, só visam lucro. Portanto, ele é elaborado de uma forma precária. A qualidade fica em segunda mão. Só se é visado a produção em escala. O objetivo é produzir e não se preocupar com a qualidade do alimento, do que se é produzido. Quanto mais estudarmos outras vias de alimentação mais saudáveis, que nutrem nosso corpo e nos trazem vitalidade, teremos um sistema mais eficiente, mais íntegro, para nos tornarmos cada vez mais conectados à fonte, de forma pura e honesta. A honestidade é a intenção que deve se levar em conta na hora e no momento de produzir os nossos alimentos. A honestidade é a transparência necessária para nos tornar cada vez mais puros, tanto em termos de mente, sentimento e vibração.